falei isso lá no grupo também. Começou a gravação. Então, pessoal, boa noite, tá? Eu sou o professor Leandro Pereira, coordenador, né, do IFRJ Chess. Tenho o prazer, aqui a honra de receber o professor Antônio Holanda, que vai dar a palestra hoje sobre o método Holanda Chess. E essa palestra, ela, a princípio, foi idealizada para os professores de educação física daqui da rede municipal de Paracambi, que estão fazendo o curso de xadrez pedagógico aqui no IFRJ Chess, mas ela é aberta para outros participantes de outras instituições. Ok? Então, vou passar a palavra ao professor Antônio Holanda para ele se apresentar, falar da sua história como professor de xadrez e professor de educação física da rede municipal do Rio de Janeiro, né, no Ginásio Olímpico Antônio Samarante, muitos anos, agora professor também do município. Aposentou, Holanda, já de uma matrícula? Na de 30 eu estou de licença até outubro, setembro eu vou dar entrada na aposentadoria, vou fechar, e a outra 16 também está próximo, não está faltando muito não. Mas eu não vou ficar parado, né? Vou aposentar do município. Então é isso aí, Holanda, a palavra está com você, boa noite, tá legal? Que valeu, os professores Leandro. de educação boa física, noite Carline, aí, Juliana, uma satisfação Juliane. Tremenda. Quero agradecer o convite do Leandro, né? O Leandro, grande amigo aí, o camarada aí, suma sapiência aí da física e também do xadrez, é um cara apaixonado como eu, e uma satisfação, quando ele falou, vamos ver lá com os professores, cara, isso aí é a nossa paixão, está na nossa veia, o xadrez, a gente tenta espalhar por tudo quanto é lado, de todas as formas possíveis, no sentido de desenvolver, né, ajudar na formação da nossa garotada aí, na formação dos professores também que vão trabalhar com essa garotada, né? Eu atualmente aproveitei a pandemia aí, fiz uma pós em xadrez, e agora estou dando aula na pós da EMPEX, que é a Escola Nacional de Profissionais de Ensino de Xadrez, e assim, é muito motivante a gente estar trabalhando com professores, porque a gente sabe que são professores do Brasil inteiro, de vários estados, e aí tem uma possibilidade de estar expandindo e multiplicando, né? A pandemia já ajudou a gente um bocado aí, foi o lado bom aí da pandemia, né? Tanta coisa ruim, mas teve esse lado bom de possibilitar as pessoas a se apaixonarem pelo xadrez, ficaram confinadas, as que se dedicaram, né, a jogar xadrez online e tal. Teve os filmes aí também, né, a Rainha de Cátua, que foi muito divulgado, e a série do Gambito da Rainha, que também ajudou, bombou no streaming aí. E o xadrez, a gente sente que tem um movimento, acabou de ter o Rio Chess Open, já tem agora o Niterói Chess Open, já tem Bahia Chess Open, está espalhando aí, entendeu? Uma satisfação absurda para a gente que é apaixonado pelo xadrez, ver o xadrez ganhando uma dimensão bem legal. Então, assim, eu vou trazer para vocês, assim, eu sou um apaixonado, né, por estudar, sou professor de educação física, tem outras formações, como vocês estão vendo aí, assim, eu não vou me deter, que quem quiser pode ver depois o vídeo. Falei assim que eu tenho a pós em xadrez, tenho pós em neuropsicopedagogia. Holanda, acho que a apresentação ela não está em tela cheia para a gente aqui, não. Você já botou em tela cheia aí? Botei. Que aqui não está aparecendo em tela cheia, não. Faz o seguinte, compartilha tela inteira, que eu acho que vai aparecer ela tela cheia. Tela inteira? Compartilha a sua tela inteira. Peraí, interrompi aqui, deixa eu sair Isso, interrompe e compartilha de novo. Aí você avisou, Deixa eu ver. Estava observando aqui, não estava abrindo a tela cheia para a gente, não. Então, compartilha a tela inteira que eu acho que vai. Só que a tela inteira, acho que vai aparecer a minha tela para você, né? Deixa eu ver. Está aparecendo a minha tela, né? Está aparecendo a minha tela. Como é que eu vou apresentar essa janela para você aí, né? Tela inteira. Entendeu, Leandro? Está aparecendo? Está aparecendo para a gente sim, Holanda. Está aparecendo? Isso, está sim. Clique em ocultar. Então tá. Então, em tela inteira é só ir mexendo que aparece. Apareceu. Isso. Agora você pode botar no modo apresentação. Isso. Agora tá, né? Foi, agora foi. Pode ocultar, tá vendo? Ocultar essa abinha que tá embaixo, que aí some tudo. Isso. Foi. Beleza, valeu, Leandro. Vivendo e aprendendo a jogar. Então mandar bala. É isso. Então, assim, eu não vou me deter aqui falando o que está escrito aqui. Eu botei o meu currículo para quem quiser ver o vídeo, saber. Assim, é uma formação bem eclética. Eu fiz educação física, engenharia, fui metendo em várias coisas aí.
e continuo estudando, fui homenageado já 63 anos, então já tenho uma história longa aí de resultados como jogador de xadrez, que não são assim, não é o meu ofício ser profissional de xadrez, mas tive alguns resultados, até título brasileiro, mas nada de absurdo, porque foi a nível de técnico de xadrez, mas assim, o que me orgulha mais são esses títulos aqui, né? São títulos escolares. Isso sim, formei mais de 20 campeões estaduais, heptacampeão geral do xadrez no intercolegial. Eu entrei em 2013 no GEL Samaranch, que é o ginásio experimental olímpico Juan Antônio Samaranch, vocacionado para o esporte. Comecei a trabalhar com xadrez e lá a gente, em 2013, ficou em terceiro e a partir de 2014 ganhamos todas seguidas, até que eu fiquei lá. Então, assim, virou um xadrez hegemônico mesmo, escolar, e foi tudo fundado nesse método que eu vou apresentar para vocês. 7 vezes campeão dos Jogos Escolares da Juventude, fui para a fase nacional 12 vezes, porque tinha o masculino e feminino. Então, assim, 14 vezes campeão dos Jogos Municipais do Rio de Janeiro, pentacampeão da federação. Meus alunos também participavam dos Jogos da Federação, não eram obrigados a se federar ainda, na categoria dos menores, sub-20, e ganhavam, entendeu? Então, assim, foi espetacular. Os alunos do treinamento de xadrez, isso também é bem legal, muito importante para mim, porque a questão do projeto de vida, eram as maiores notas da escola. Aí as pessoas ficam, mas será que foi o ovo, foi a galinha que nasceu primeiro, aquela história, né? Os alunos inteligentes iam para o xadrez e por isso que eles tiram maiores notas, mas a história não era bem essa, pelo contrário até. Os primeiros alunos que eu peguei, o diretor achava que os piores alunos deveriam ir para mim, né? Os técnicos, como lá tem natação, tinha futebol, tinha judô, tinha atletismo, né, handball. Então, essas pessoas, né, principalmente a natação e o futebol, ia muita gente, porque ele é apaixonado pelo futebol, apaixonado pela natação, querer sol, praia, não sei o quê, né, já está acostumado com aquele negócio da água, de nadar. Então, o xadrez ninguém queria saber. Então, assim, era os nerds, né, que o nego dizia, assim, mas não era bem nerd, não. Às vezes, se for um nerd, né, o cara, Bill Gates, o cara inteligente e tal, mas não, ia os alunos que, sabe, sobravam, o pessoal selecionava por talento para cada modalidade, o que sobrava vinha para mim. Então, isso era muito ruim, né? Eu tive que brigar muito para poder convencer, levei uns 2, 3 anos brigando com o diretor, era o Daniel até, né? Eu discutia com o diretor para dizer para ele que eu tinha que descobrir talento, escolher talentos, né? Ter uma proporcionalidade de visão e que eu pudesse escolher meus talentos também. Eu acabei conseguindo, depois dos 2, 3 anos de luta, mas no começo vinham os piores alunos de nota, de tudo para mim, e eu tinha que, entendeu, transformar suor em lágrima, né? Então, assim, era uma loucura. Mas, mesmo assim, os alunos, desde o começo, desde 2013, já começaram a fazer parte de liderança, porque a gente fez um trabalho muito legal com a garotada e eles tiveram bons resultados de notas na escola, tiveram bons resultados em competições e também tinham, ocupavam o posto de liderança dentro da escola. Então, isso tudo é muito relevante na formação da criança, né? Grande parte dos alunos de xadrez estão nas melhores, e isso é um detalhe também que isso aqui, para mim, é o mais importante. Mais do que os resultados de competições que eles tiveram absurdos, é isso aqui. Grande parte dos alunos de xadrez estão nas melhores escolas do Rio de Janeiro, por concurso ou resultados esportivos. Ou seja, eles ganhavam bolsa, né, por causa que eram excelentes na performance esportiva do xadrez, ou então faziam um concurso, eram excelentes alunos e conseguiam os melhores alunos de todas as modalidades, o xadrez disparado na frente, conseguia bolsas nas melhores escolas. E muitos chegaram às universidades e muitos chegaram nas universidades públicas. Eu botei boa parte, mas um número muito grande nas escolas públicas. Então, isso eu tenho o maior orgulho. Então, eu tenho certeza que é uma conexão muito íntima entre o exercício do jogo, da prática do jogo de xadrez e a competência cognitiva, entendeu? É claro que isso também cabe uma mediação fundamental. Não é só pegar e botar o aluno para jogar xadrez. Aprendeu a jogar xadrez. Tem gente que pensa que é assim. Ensinou os movimentos, acabou. Mágica. Não, não é assim. Você ensina, o xadrez já ajuda, se ele continuar praticando e ele for desenvolvendo por ele mesmo, ok. Mas o certo, né, o ideal, aqui quando a gente fala de educação, é uma pessoa estar mediando com qualidade, né, esse processo. Mediando essa relação do aluno ou do professor com o xadrez, para fazer com que ele vá subindo a patamares cada vez maiores. A gente vai falar sobre isso.
Então, o método Holanda Chess, aqui eu estou citando a BNCC, mas, na verdade, a gente podia falar também de PPP, do Projeto Pedagógico, podia falar também da Constituição, podia falar da LDB, que são elementos que mostram a importância da educação na formação das crianças. Né? Então, está aqui, ó, o objetivo principal do BNCC, transformar a educação brasileira para que todos os estudantes em todo o país, independente de condições econômicas e de classe social, isso é da maior importância. O Gelson Amarante fica cravado no meio de 5 comunidades de favelas, né? Então, quer dizer, isso valoriza mais ainda os resultados que eles conseguiram, adquiram as mesmas aprendizagens essenciais, uma vez que a educação é um direito de todos, garantido pela LDB, pela Constituição, por tudo. A importância do planejamento pedagógico, aí entra essa nossa parte, né, de estar trabalhando uma qualidade do conhecimento que vai chegar para esse aluno, é fazer o aluno aprender mais e melhor. Mais e melhor do que? Isso é uma reflexão que tem que ser feita em cima dessa frase. Né? Mais no melhor é aquele aluno crítico, autônomo, cidadão, né, que é participativo, que deseje melhorar, diminuir as desigualdades. Né? Então, assim, transformar a situação do nosso país, né, do mundo, transformar para um lugar melhor. Né? Então, assim, fatores para a performance baixa dos alunos, PISA de 2019. É interessante esses elementos aqui que PISA mostra. Né? Ó, formação deficiente dos professores. Então, é fundamental que os professores não só se formem, mas continuem estudando. É uma coisa que eu bato, uma tecla que eu bato sempre. Estudo permanente. É estudar para a vida inteira. O cara se formou. Eu sou formado em educação física, eu sou formado em engenharia. Eu sou formado em engenharia, por exemplo. Mas e aí? Agora, nunca mais trabalhei com engenharia, não sou mais um engenheiro. Sou engenheiro de título. Tenho meu título, tenho meu certificado, meu diploma, mas eu não sou mais engenheiro. Hoje eu sou professor de educação física e sou professor de xadrez e neuropsicopedagogo. Então, quer dizer, essa área é a minha área de atuação que eu continuo estudando e trabalhando em cima. Então, é fundamental, porque essa deficiência saia daqui, né, que todos os professores estudem todos os dias, cotidianamente. Uso de metodologias de ensino passivas, né? Então, a gente sabe que tem metodologias ativas que colocam o aluno como o centro do processo de ensino-aprendizagem, que facilitam, né, para que o aluno adquira, construa o seu conhecimento. O aluno precisa construir. Você não pode depositar, como o próprio Paulo Freire sempre fala, né, transformar a educação numa educação bancária, que você só joga conteúdos na cabeça da criança. Ela tem que construir esse conhecimento numa relação de mediação e desafios que o professor proporciona a ela. A grade curricular engessada, isso aqui a gente vai falar um pouco mais adiante também, que é uma crítica, né, que eu faço ao método do sistema que fica mais travado o processo de aprendizado. Mas vamos seguir mais à frente que a gente vai ver isso. Então, o que cabe ao professor? Né? Criar situações de ensino-aprendizagem fundamentada numa construção coletiva. Né? Professores e alunos elaboram o planejamento, a execução e a avaliação. O Debran e Lange, um livro até relativamente antigo, mas sistema aberto de ensino, que até hoje muitos professores carecem de utilizar essa metodologia. Né? Ele planeja, ele executa e ele avalia. Quer dizer, o professor é o dono, né, de todo o processo de ensino-aprendizagem. O aluno é um mero passivo, a questão da aprendizagem ativa que foi falada no slide anterior. Então, o planejamento, o aluno tem que participar, sim. Né? Ele pode dar pitacos, pode dar opiniões, ideias, e quanto mais ele dá opiniões, mais ele vai se tornando autônomo e capaz de compreender o que está acontecendo ali no processo e se torna responsável desse processo também. Na execução também ele pode colaborar com a atividade e na avaliação também. Né? Então, é isso que essa ideia do Hildebrand e Lange que traz aqui nesse parágrafo. Abrindo aos alunos a possibilidade de agirem autonomamente, visando a criatividade, comunicação, iniciativa e cooperação. Tudo são competências importantes que a gente deseja, né, para o aluno. Favorecendo a formação do aluno, sujeito do seu próprio processo de aprendizagem. Não se conquista autonomia sem exercê-la. O cara vai ser autônomo. Como se você não dá chance dele exercitar isso? Né?
Então, ó, aqui vem a questão que eu estava falando, que foi falado ali no PISA, do engessamento do processo. A nossa escola é basicamente estruturalista. A gente aprendeu nas universidades fazer um plano de unidade, né? Fazer um plano de aula com objetivos, conteúdos, atividades, ferramentas evolutivas, alinhada ao PPP. O que eu proponho nesse método Holanda Chess aqui, e é uma coisa que, na verdade, eu estou propondo, mas baseado em vários teóricos, né? É que é uma ideia pós-estruturalista. Né? Você não tem que ter aquela estrutura de primeiro bimestre vai fazer isso, segundo bimestre aquilo, terceiro. Você tem, sim, que respeitar a individualidade do aluno. São os princípios mais importantes no método Holanda Chess, que está falado aqui, logo aqui embaixo. Né? É o princípio da sobrecarga, que não é uma sobrecarga. A pessoa fala sobrecarga, já pensa em treinamento. Não, cara, na escola você sofre sobrecarga, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a sobrecarga vai acontecendo. O português, a matemática, o conhecimento vai ficando cada vez mais pesado para poder você evoluir e se tornar, né, um ser humano, um adulto completo. Né? Então, assim, essa sobrecarga que eu falo é de informações, de conhecimento, de construção de conhecimento, no aprender a ser, no aprender a conviver, no fazer e pensar, que são os 4 pilares da educação do terceiro milênio, segundo o relatório Delors da Unesco. Né? Então, assim, essa sobrecarga é essa, não é a sobrecarga de treinamento, caramba, vai treinar o aluno, fazer aquilo. Não, não é. É isso, essa visão de que você não pode pegar o aluno, por exemplo, no xadrez, ensinar ele a movimentar as peças e pronto, deixa ele agora jogar todo dia uma partidinha. Não é assim, você tem que ir colocando informações para ele, né? Para cada vez ele possa avançar mais. E a individualidade. É isso que o pós-estruturalismo proporciona. Alunos vão evoluir, uns vão evoluir mais, outros menos, e uns vão puxando de baixo mais para cima, e assim vai. Não é aquele processo, não, todo mundo no primeiro bimestre aprende isso, todo mundo no segundo aprende aquilo. A gente vai ver como é que funciona isso. É desse jeito. Ó. Eu gosto muito de luta, e fiz judô, fiz karatê, taekwondo, gosto muito de luta. Né? Então, eu baseei esse sistema, o método Holanda Chess, nos exames de faixa. Né? O exame de faixa do Karatê Shotokan, do antigo Karatê Shotokan, né? Porque já soube que já entrou algumas faixas aí, azul, parece, mas é o antigo Shotokan. O iniciante, amarela e vermelha, que tem, né, uma grade de conteúdos. O amador, laranja e verde. O intermediário, roxo e marrom. Para vocês terem ideia, o tempo todo que eu fiquei no Gelson Amarante, de 2013 até 2020, 21, né, até 2020, do começo de 2022, mas aí 2021 e 2022, né, tem essa pandemia aí bem complicada. Né? Então, assim, mas o tempo todo que eu fiquei no Samaranch, só 2 meninas chegaram à faixa marrom e um menino, 2 meninas chegaram à faixa preta, né, e um menino quase terminou a faixa marrom. Vocês terem ideia como é que o processo não é um processo, é de sobrecarga. Né? E é uma sobrecarga que dá todas as oportunidades, porque o aluno vai e volta até aprender. Não tem aquela coisa de reprovar. Não, ele vai aprender. A gente vai ver isso mais adiante também. Então, essas são as faixas e há uma gradação na abertura, meio e final de jogo, né? Nas relações que se estabelecem entre os alunos. Tem todo, né? Aprender a ser, como eu falei, conviver, fazer e pensar o tempo todo no exame de faixa. Não é só conteúdo. Aí, ó, a gente aqui só faz uma reflexão sobre as faixas etárias, né? Educação infantil, 3, 4, 5 anos, 100% lúdico, o método Holanda Chess, vai trabalhar muito mais em cima da psicomotricidade das artes, o CA, a alfabetização e o ensino fundamental 1, 5, 6, 10, 11, aí a ludicidade ainda é muito importante, entra a parte de arte, tem o rap do xadrez que a gente canta, psicomotricidade, iniciação desportiva, aí já aqui, né, já começa a aparecer alguns alunos, e às vezes até pequenos talentos também aparecem, que já começam a se interessar pela competição. Né? 11 e 12, que é ensino fundamental 2, né, os anos finais aqui do primeiro segmento, eles 11, 12, 14, 15, iniciação desportiva, já aparece mais, a competição desportiva escolar, e até alguns se federam. Né? E, finalmente, aqui, ensino médio, 14, 15, 16, 17, que aí já começam, a maioria dos que querem mesmo fazem participam de competições esportiva escolar, federada, e uns não. Tem uns que vão até o ensino médio jogando xadrez e, de repente, abandonam o xadrez, mas, com certeza, fica um lastro absurdo de tudo que eles aprenderam no xadrez que vai interferir
nos processos decisórios futuros deles e vai também ter uma interferência no projeto de vida dessas crianças. Então, assim, o método como eu falei para vocês, tem alguns eixos fundamentais no método Holanda Chess. Um eixo é a individualidade, o outro eixo é a sobrecarga. Em momento algum você pode deixar de estar fornecendo informações para a criança, né? E o outro método é o método dialético, né? Tem o método analítico, tem o método sintético, o método dialético ele trabalha com tudo isso. Então, o primeiro apresenta o jogo para a criança, o faixa branca, ele aprende a jogar xadrez de uma forma que eu chamo de xadrez primitivo, porque ele captura o rei, ele fica 2 meses jogando desse jeito. Ele aprende muito rápido a jogar. Eu me lembro, eu achava absurdo, mas eu via professores ensinando um bimestre inteiro o peão, aí depois outro bimestre inteiro o bispo. Cara, assim, é muito parcial isso para mim. Eu acho que a criança, ela fica querendo jogar, né? Então, assim, se você consegue... Eu hoje consigo, em uma aula, passar todo o xadrez até o xadrez primitivo. Eles vão errar? Claro que vão errar, mas a gente não erra a beça quando está andando, quando começa a aprender a andar, né? Primeiro engatinha, bate com o queixo, aí depois vai andar, cai a beça. Faz parte do processo de aprendizado. O erro, né, que o Piaget chama de erro construtivo, é fundamental. Tem que estar alguém ali mediando para que esse erro cada vez mais vá se transformando em acerto. Então, assim, primeiro eu ensino o xadrez dessa forma primitiva, o mais rápido possível, vou continuando, acompanhando o processo para que eles cada vez movimentem melhor as peças e cometam menos erros durante o jogo. É o faixa branca, isso aqui. Aí depois eles começam a estudar. Primeiro é síncrese, visão do todo sem o conhecimento das partes. Eles estão só sabendo mexer as peças e sabem que tem que pegar o rei adversário. Sabe o movimento das peças, como é que elas agem dentro do tabuleiro e vão tentar pegar o rei do adversário. E é isso, se divertem, porque já estão jogando. Aí depois eles começam exame de amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, vão evoluindo e vão conhecendo as partes, que é a abertura, o meio e o final, e vão jogando cada vez melhor o xadrez. E como eu falei, em 2 meses já começam a aprender a dar mate. E aí vem a síntese junto com isso, porque a análise e síntese, na verdade, está embicada no sistema do método Holanda Chess, porque você separa e junta. Fecha amarela, forma uma síntese. Aí você separa, vermelha, aprende os conteúdos, junta, forma uma nova síntese, exame de vermelha. E assim vai. Então, o tempo todo essa relação dialética entre análise, que é as partes, e síntese, junta. Aí análise, síntese. E assim a criança vai aprendendo que o processo é construtivo e quanto mais ele estudar, mais ele vai jogar xadrez e melhor vai ser, mais competente vai ser na sua capacidade de analisar as partidas. Então, é isso. Método Holanda Chess, Rio de Janeiro, exame de faixas, fundado na abertura, meio e final. Não tem mistério nenhum. Qualquer um pode fazer o seu método, desde que faça esse trabalho individualizado, de sobrecarga, e que use esse processo dialético. Não fique a vida inteira no peão, a vida inteira na torre, fazendo um tempão. Eu não tenho nada contra, tá? Quem trabalha assim, eu estou falando que a forma que eu trabalho não é essa. Eu pego e tento passar o mais rápido possível o xadrez e vou acrescentando para que a criança cada vez jogue melhor. E esse processo dá os resultados que eu mostrei para vocês, né? Muito rápido, e a gente é uma escola que estava incrustada no meio de 3 comunidades, enquanto tem escolas que vão até o ensino médio e tem várias unidades. A nossa unidade é só uma, e isso aí é do 6º ao 9º ano. E a gente conseguiu os resultados que conseguiu. Então, assim, o método era muito eficiente, a gente trabalhava pesado, eu e os alunos, e vocês vão ver que realmente o trabalho é pesado, né? Eu vou mostrar mais adiante o conteúdo das faixas, mas é isso, não tem mistério. Abertura, meio e final, um processo progressivo de carga, né? E de relações também, porque a gente vai ver. Então é isso. O xadrez primitivo é o faixa branca, como eu falei, é a síncrese, a visão de todo sem o conhecimento das partes, é o faixa branca, né? E depois, o objetivo disso aqui do faixa branca é a iniciação imediata ao jogo e a prática dos movimentos. Leva 1 a 2 meses. O cara está jogando ali, fica ali 1, 2 meses jogando, já vai pegando, né, a funcionalidade das peças, o objetivo de estar pegando o rei e tal, e depois eles vão começar a avançar. E isso aqui é uma premissa que eu vou repetir adiante, mas é isso. Toda vez que eles chegam numa faixa, por exemplo, faixa branca, ele está iniciando o processo, mas ele já aprende a jogar. Aí depois, quando ele chega na amarela, para ele poder passar para vermelho, ele tem que formar 2 faixas amarelas.
Eu acho que mais adiante até está colocado 1, mas depois eu dei uma sobrecarga nisso aí também, porque quem ensina aprende. Né? Se você vê uma tabela até aí que é discutível até a tabela, mas com certeza o topo da tabela é verdadeiro. Quem ensina aprende 90% a 95%. Né? As outras formas você também aprende, mas quando você está ensinando, você aprende muito mais. Né? E aí eles, quando estão ensinando e formando os graduados, eu falo isso para eles, né? Porque eles ficam, ele quer avançar, né? Quer seguir em frente. Um processo egoísta, né? Esse sistema ajuda um pouco as pessoas a serem egoístas. Então, assim, eles querem seguir em frente na faixa. Pô, professor, eu vou ter que ensinar. Rapaz, quando você está ensinando, você está reforçando o teu conhecimento de amarela. Você vai chegar na vermelha muito mais forte. Aí eles compreendem que não só estão colaborando para o grupo, né, porque estão formando 2 faixas amarelas, mas também estão aprendendo mais para poder seguir em frente no exame de vermelha. E aqui vem o conteúdo, olha só. Não tem nada de mistério, tá? Por isso que eu falei para vocês, qualquer um pode fazer o seu próprio método. Né? O meu método eu pensei muito, porque o meu diretor uma vez chegou para mim e falou: Holanda, como é que você avalia teus alunos? Eu falei: eu avalio meus alunos. Né? Claro que eu avalio, mas quais são os elementos né, para eu poder realmente perceber se eles estão avançando ou não? Aí eu comecei a parar e pensar, falei: pô, vou criar um critério. Né? E um critério que respeite a individualidade e essa sobrecarga. E foi isso que aconteceu. Você vê, ó, a faixa amarela, ele aprende o louco, o mate do louco, né? Que eles depois fazem até mental no exame de vermelha. Você vê, é importante o mental, porque o xadrez ele é todo mental, né? Você só toca no movimento na hora de fazer o movimento, mas o tempo todo você está calculando e o cálculo é todo mental. Então, assim, vocês vão ver que a partir da vermelha o processo é todo mental. Então, ele faz o louco de brancas e de pretas, né? Eu acho que, eu não sei se todo mundo sabe, eu acredito que sim, né? Sabe jogar xadrez e conhece o sistema algébrico. Então, o louco é Fzinho3, né? As brancas jogaram Fzinho3. E eu falo zinho, porque eles já vão aprendendo o sistema algébrico. E o movimento de peão é letra minúscula. A letra é minúscula, né? E na peça a letra é maiúscula. Bispo, besão, cavalo, cesão e assim vai. Então, por isso que eu falo Fzinho3, para eles já saberem na hora de anotar que não é um F maiúsculo, é Fzinho3, Ezinho 5, Gzinho 4, o peão do cavalo andou 2 casas, a dama vem de lá, a dama preta, ó, Dzão Hzinho 4, 2 cruzes, checkmate. Né? Então, esse é o mate do louco, é o mate mais rápido que existe. Aí eu falo, é muito difícil acontecer numa partida real, que quase nenhum aluno joga com o peão ali do bispo, do cavalo, mas é conhecimento, é história. Né? E eles já aprendem, eu aproveito quando mostro a dama em H4, falo para eles, olha só, vê se dá para sair desse cheque, o rei está atacado pela dama, dá para botar uma peça na frente? Não, é uma das formas de defender. Dá para mexer o rei? Se mexer o rei para casa F2, vai continuar em cheque. Então, não adianta. Dá para capturar a peça que está atacando a dama? Não. Então, ele está em mate. Aí eu ainda mostro as 3 formas de defender o cheque para eles. Então, eles aprendem o louco, aí eles fazem... Olha só que interessante. Uma coisa que também eu vou falar mais adiante. Eu vou bater mais no amarelo-vermelho, não vou fazer todos os exames de faixa com vocês, que é um processo bem grande, vou só mostrar para vocês o que é, e vou falar desses aqui que são mais básicos. Então, assim, o louco, eles fazem a preta dando na branca e fazem o louco a branca dando na preta. Aí tem que visualizar, olha só. Eu podia botar aqui o lixés e mostrar para vocês, mas eu prefiro até que vocês visualizem. Se vocês não visualizarem agora, depois até pega o tabuleiro e faz vendo o vídeo. Né? Ó, Ezinho 4, Fzinho 6. Agora a branca que vai dar na preta. Aí perde um tempo, Azinho 3, para dar a possibilidade da preta jogar Gzinho 5, abriu a diagonal. A mesma diagonal que tinha aberta aqui nas brancas. Aí a dama sai lá em H5, cheque, mate. É o mate do louco. Então eu faço o louco, branca na preta e preta na branca, para eles entenderem e enxergarem nas 2 perspectivas. Né? Nós somos muito egocêntricos, a gente passa por uma fase muito egocêntrica, 0 a 2 anos, né? Que é aquela fase muito voltada para nós mesmos, e levamos um tempo até adulto que é extremamente egocêntrico. Esse sistema que a gente vive, né, muito individualizado, ele favorece
esse egocentrismo. E a gente, quando vê pelas duas perspectivas, de preta e de branca, a gente perde um pouco disso, porque a gente vê sobre a sua perspectiva quando está de frente com as brancas e vê a perspectiva das pretas. Aí você aprende a analisar o seu lance vendo as possibilidades do lance do adversário. Isso é muito importante. Isso é importante para a vida, né? Você pensar em fazer alguma coisa, mas considerar o ponto de vista das pessoas que fazem parte do teu grupo, né? Então, assim, esse lance aí da reversibilidade é bem legal. Então, o louco eles fazem de branca na preta, preta na branca. O pastor, que é um clássico, né? Eu acho que todo mundo consegue, vou tentar aqui falar, né, para vocês visualizarem, é 4, é 5. O plano, é a primeira ideia de plano, falo para eles, é muito importante, é a primeira ideia de plano no jogo de xadrez. Atacar F7 com o bispo e a dama. O plano está feito. Se vai dar certo, vai depender do nível dos jogadores. Mas é importante conhecer, nem que seja por razões históricas, mas também por possibilidade de ter o prazer das primeiras vitórias, né? Quando está começando a jogar. Então, Ezinho 4, Ezinho 5. Pesão, Czinho 4, atacando F7. Czão, Czinho 6. Podia ser outro lance. Mas eu jogo o mesmo lance para que todos eles memorizem, né? Estabeleçam um modelo sobre o que a gente está vendo. Senão cada um faz de um jeito, e depois que eles jogarem partida, pode ficar cada um do seu jeito. Mas no momento que eles estão memorizando, eles vão guardando dentro do mesmo modelo. Czão, Czinho 6, aí a dama sai lá em H5, agora tem 2 ataques. Ó, o bispo em F7 e a dama que está em H5 atacando F7. As pretas deveriam defender o ponto F7, que só tem o rei defendendo. Eu falo para eles que aquele peão ali, antes do roque, é o peão mais fraco, o F7. Os outros peões, né, são protegidos por 4 peças. Agora esse peão só é protegido pelo rei. Tem 2 ataques, então está em vez de dar um mate. Como as pretas não analisam o último lance do adversário, jogam cavalo F6, Czão Fzinho 6, atacando a dama. A dama toma F7 e dá o mate. Tá? Então, assim, eles veem o mate da branca na preta, eles aprendem a defender. Como é que é a defesa? Ezinho 4, Ezinho 5, Bzão, Czinho 4, a preta. Até brinco com eles. Eles falam, quer me dar o pastor. Czão Fzinho 6. Sai com o cavalo do rei e não o cavalo da dama. Porque se a dama for para H5, o cavalo toma a dama. Tem outras defesas? Tem, depois eles aprendem até. Mas já estão aprendendo como dá o pastor e como defende. E depois ainda faço a preta na branca, com defesa também. As regras de Lasker, elas são fundamental. Por isso que é exame de amarelo, é básico. Imagina um cara que foi campeão do mundo 26 anos, né? O cara jogava muito, ficou muito tempo lá em cima no topo. E ele deu uma receita de bolo, entre aspas. É claro que você não vai jogar exatamente aquilo, vai depender dos lances do adversário, mas já deu um modelo que ajuda na hora da tua reflexão para começar o jogo de xadrez. Então ele falava, comece com o peão central, de preferência o peão do rei, E4. O cavalo deve sair antes do bispo, cavalo F3. Depois Bzão, Czinho 4, atacando F7. Aí roque, botou o rei em segurança. Desenvolveu a ala do rei, agora vai para a ala da dama. Czão, Czinho 3. Depois Dzinho 3. Bzão, Ezinho 3, desenvolve o bispo. Se der para pregar o cavalo, também é possível, mas é o básico, Bzão, Ezinho 3. Depois Dzão, Ezinho 2, atrás do bispo, protegendo o cavalo, se tiver um bispo ali que for tomar o cavalo, e as torres vão para o centro, que são as primeiras colunas que vão abrir. Torre de F em E1 e torre de A em D1. Então, essa regra de Lasker, eles têm já em termos de abertura, e eles podem refletir sobre isso. Em cada partida eles vão usar o Lasker de forma diferente, mas eles têm a noção de que tem que dominar o centro, que são os 4 princípios que eu sempre coloco para eles quando falo do Lasker. Dominar o centro, desenvolver as peças o mais rápido possível, colocar o rei em segurança e atacar sempre que possível. Essa é a base da abertura, né? E aí depois o que eu ensino para eles? Como é que eles já estão saindo da faixa branca, lá do primitivo? Os mates. Mate da escada, né, que é aquele das torres que vão levando o rei para a lateral do tabuleiro. O corredor, que é quando os peões estão na frente do rei e a torre entra lá no fundo e dá mate. E o beijo da morte, que é toda vez que uma peça defende a dama, né, a dama adversária de frente do rei, a dama preta de frente do rei branco. O rei defendendo a dama o rei preto defendendo a dama preta em frente do rei, né? É o cavalo. Então, esse é o beijo da morte, porque a dama fica pertinho do rei, né? E o pessoal chama de beijo da morte. São 3 mates básicos e eles já saem
daquela situação. E quando eles entram aqui, aí eu falo para eles, ó, se capturar o rei, 1 ponto. Se der mate, 2 pontos. É claro que eles vão querer ganhar 2 pontos. Então, eles vão largando já cada vez mais na amarela, já vão largando cada vez mais o xadrez primitivo. Até a ponto que chegam na vermelha e já não fazem mais o mate primitivo. Na vermelha, ó, aí já fazem o louco, mas mental, como eu falei com vocês aqui. Fzinho 3, Ezinho 4, Gzinho 4, Dzão, Hzinho 4, 2 cruzes, checkmate. Pastor, Ezinho 4, Ezinho 5, Bzão, Czinho 4, Czão 6 e 6, Dzão, Hzinho 5, Czão, Fzinho 6, Dama F7. O mate de legal, né? E4, E5, cavalo F3, D6. Acho que eu não sei se vocês vão visualizar isso todo, eu não vou nem falar isso aqui todo, né? Mas é o legal, né, que você tem, é só botar na busca, no Google, em qualquer lugar você encontra o mate legal, que é um mate bonitinho, com sacrifício de dama, né? É bem interessante. O ataque fegatelo, que não dá mate, ele não dá mate, mas ele tira o roque do adversário e ganha material. Então ele faz um estrago muito grande. Pra vocês terem ideia, antes de ir para o Gel Samarães, né, eu fui pentacampeão dos Jogos Municipais de uma escola, Escola Municipal Anísio Teixeira, é até engraçado, que é EMAT, né, a sigla EMAT. Né? Então, essa escola foi pentacampeão, eu peguei o xadrez básico, eu vou revelar para vocês. Não, estou revelando já, né? Está escrito aqui embaixo. Então, assim, o Dom Agostini é um xadrez, é o melhor xadrez, livro de xadrez nacional, entendeu? Assim, para iniciante, até o nível intermediário. Né? Então, é um livro maravilhoso para professor. Para trabalhar, tem que ter, nem que tenha o PDF, se vocês quiserem, depois eu posso mandar para o Leandro, não sei se o Leandro tem, mando em PDF para vocês poderem consultar. O método Holanda Chess é todo fundamentado em cima do xadrez básico do Agostinho, que foi o primeiro livro que eu conheci e que muitos campeões aí conheceram também. Né? Então, assim, é um livro de referência mesmo da história de xadrez de grandes jogadores. Então, ele tem o ataque fegatelo, tem o legal, tem tudo isso que eu estou falando aqui. Né? A minha referência é em cima do Dom Agostinho. O ataque fegatelo ele faz um estrago bem grande. Né? Esse Mate da Escada, Corredor e Beijo da Morte foi um outro livro que eu encontrei e vi essa denominação e utilizei. Né? E aí o que acontece? Quando eles terminam, outra coisa interessante observar, se bem que eu vou falar adiante, mas aí eu repito, é melhor que você reforça. Mas assim, no exame, o cara vem fazer exame de amarela. Ele tem que fazer o louco, pastor, regra de lasca e mate, escada, variados, que eu vou rodando o tabuleiro todo. A gente já falou, dialética também é isso, é o todo. Você não faz só numa lateral, você faz em todas as laterais. Ah, não, mas ele vai entender, não vai. A criança tem que ver todas as laterais, mostrar para eles a escada em todas as laterais. Ele tem que ter a visão, entendeu, global, para poder compreender profundamente aquilo que ele está estudando. Então, ele vem e ele faz o exame. Se ele tirar 7, ele volta. Ele não passa para amarela. Aí ele vai, estuda com um colega do amarela, se já tiver, senão eu vou e faço o trabalho individualizado com ele. Muitas vezes eu boto já um amarela para treinar, que é a proposta que eu falei para vocês, de eles sentirem, né, esse senso de equipe e de cooperação. Então, assim, e muitas vezes, quando a situação está difícil, eu vou lá e ajudo. E aí ele vem, tira 8,5, volta. Aí ele vem, tira 9,9, volta. Ele vem tirar 10. Aí todo mundo levanta. Pessoal, o aluno tal da turma tal, que é a turma deles, na verdade a turma era misturada lá no Gel Samarães, por isso que eu tinha que identificar a turma. Acaba de chegar a faixa amarela, uma sala de palmas, todo mundo aplaude, e ele vai e bota o nomezinho dele lá no mural. Bom, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, do mural. Então, assim, é um momento muito legal, e ele pode errar, acaba com essa coisa de que prova, ferrou o cara. Não ferrou. Tá fazendo ele andar. Ele sabe que ele tem que errar, ele tem que aprender e tem que aprender tudo. É por isso que os resultados chegavam dessa forma. Porque realmente é um trabalho árduo. O laranja tem 5 mates escolares, que são mates que eles inventaram. Olha só, muitos tem o mate do tonto, que não é. Já é. Eu nem sabia que. Eu queria até botar meu nome nesse mate, que eu achei que não tinha nome, mas acabei achando ele. E4, E5, Dzão, Hzinho 5. Rei é 7, dama toma peão. É um mate horrível, mas é um mate, é o segundo mate mais rápido que existe. Mate do tonto. Eu ia botar mate Holanda. Cheguei a chamar de mate Holanda um tempo que eu vi e não tinha nome. Mas depois eu vi que tinha nome. Aí perdi, não consegui botar meu nome lá. Mas tudo bem. Mate do tonto. É um mate muito rápido. Né? Depois veio o mate Uliel, que é um aluno que eu tive, muito interessante. Depois veio o mate
Pedro Vinícius, que 2 alunos fizeram o mesmo mate, é um pastor no Rei Rocado. E depois o mate Jamile, uma aluna também que deu um mate maravilhoso, e o mate Brian. São 5 mates escolares. É legal, que faz parte do exame de faixa. Eles têm que memorizar e falar mentalmente o mate. Tipo, eu falei agora, é 4, é 5, D1, Hzinho. Leva tempo. É difícil? É. Eles chegam, sofrem, mas depois parece que as coisas vão acontecendo, a memória vai desenvolvendo, vai ficando tudo fácil, e a garotada vai ficando cada vez mais inteligente, pode ter certeza disso, porque vai desenvolvendo a cognição, são neurogêneses, sinaptogêneses que acontecem, que modificam a estrutura do cérebro. Né? Eu gosto muito de neurociências, e isso aí só valida tudo isso que está acontecendo. Aí eles aprendem a 4ª partida do Agostini, com a partida de 17 lances, memorizam e mostram todos os lances, os principais golpes táticos, o nome da abertura. Eles começam a fazer mate rei-dama e rei-torre, né, versus rei. Né? Então, assim, eles têm que dar... E não é só dar o mate rei-dama contra rei e rei-torre contra rei, é dar no menor número de lances. Menos de 10 lances, rei-dama contra rei, e menos de 15 lances, rei-torre contra rei. Então, tem uma coisa de otimização, de sobrecarga, como eu falei para vocês. Oposição e regra do quadrado, começa a ter a ideia de final aqui, e fazem também a parte tática 240, 270 do livro do Agostini. Então, assim, eu só apresento assim, e vim falando mais desses conteúdos aqui, para vocês terem noção de como é que funciona. É uma gradação, é uma escada. Eles vão subindo. Amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom, preta. E aí, cara, para vocês terem ideia, na faixa verde, quando os alunos chegavam na faixa verde, eles já ficavam entre os 3 primeiros do intercolegial. Era certo. Se ele fosse um verde chegando a roxa, não havia dúvida que ia ser campeão. Para vocês verem como é que a chapa é quente. Vocês estão vendo aqui, vai até a laranja. Você vê que amarela e vermelha é relativamente tranquilo. Relativamente. Para aprender 100% não é tão tranquilo. Mas o laranja, regra do quadrado, mate rei-dama, memorizar uma partida inteira, sabendo as táticas, fazer esses diagramas aqui, 240, 270, aí é outro patamar. O cara, quando chega a laranja, ele já, vem jogar comigo, a nível escolar, claro, né? Vem jogar comigo, mas me respeita. E aí continua. Verde, né? A chapa já vai esquentando mais. A partir da 1ª e 4ª do Agostini, a variante Nakamura do Pastor. Eu falei de Nakamura, mas na verdade já existia há bastante tempo, mas é porque o Nakamura aplicou há pouco tempo, é 4, é 5. Aí, ao invés de sair com o bispo C4 para dar o pastor, sai com dama H5, atacando o peão de E5. Né? Aí tem que ter uns certos cuidados e tal. É bem interessante ter umas variações que eu estudo com eles, para eles se prepararem contra um pastor. Né? Análise de posição, né, os 4 pontos fundamentais, né, a estrutura de peões, a posição das peças e possibilidades táticas, o material, a segurança do rei. Então, isso são elementos para eles terem noção de como analisa uma posição. Né? E a gente coloca algumas posições, joga e vê quem está melhor, quem está pior. Tática do Agostini já aumenta. 240, 270 continua, é cumulativa. Tá vendo? 240, em vez de ser 270, até 300. Eles têm que, aqui, sentar e fazer. Eu vou mostrando as posições, eles vão acertando, eles podem errar no máximo 1, 2 no máximo, entendeu? Eles podem até errar, se eles corrigirem. Senão, eles voltam a estudar e vão vir para acertar e errar no máximo 1. Então, assim, é uma série de conhecimentos que eles vão adquirindo que vai influenciar de forma absurda o projeto de vida deles, como eu falei, de processo decisório, e também no jogo de xadrez. As linhas mais complexas do Fegatelo, eu mostro primeiro uma linha bem simples, que a dama defende erradamente, aí eles fazem o estrago. Depois uma linha mais complexa. A armadilha da pregadura, que é uma armadilha bem interessante também, né, a nível escolar. Então eles ficam com assim, uma bagagem, vão aumentando cada vez mais o repertório de possibilidades de ataque ao adversário. O ataque grego, que é um ataque bem interessante, numa abertura de peão do rei, o ataque Vitor, que foi o ataque de um aluno, que é o tipo um Fegatelo, só que com um peão da dama. Então, assim, a gente vai acrescentando elementos nos exames conforme os alunos trazem, entendeu? O exame de roxa, a chapa já vai esquentando mais ainda. Agora são 5 miniaturas de memória, né, que eles vão falando a abertura e os principais golpes táticos. São 5 finais do Dom Agostini, táticas do Dom Agostini já vai do 340 a 330. Pode ter certeza que o nível é bem mais complexo, né? Se vocês estudarem lá os diagramas do Dom Agostini de tática, vocês vão ver que os exercícios são... Para chegar no 330, o cara já tem que estar no nível de um classe Czinho, querendo, né, começar a chegar ali nos
1.300, 1.200, por aí. Então, 1.400, por aí, né? Simultânea com 10 jogadores. Olha que interessante. O cara tem que ter um poder de atenção bem legal. Ele tem que jogar com 10 jogadores e ganhar todas as partidas. Ele não vai jogar com jogadores do mesmo nível que eles. Por exemplo, faixa roxa normalmente já está no 8º ou 9º ano. Eles vão jogar com os alunos do 6º ano. Então, mais ou menos na altura do meio do ano que estão faixa amarela. Aí eles vão lá e ficam todos felizes porque jogam contra 10 tabuleiros e conseguem vencer as 10 partidas. Partida 1, 3 e 4 do Agostinho, vai aumentando o repertório também. Tem que conhecer todas as 4 partidas de memória. O cara vai criando um banco de dados, né, dentro da memória. O Kasparov fala sobre isso, né, que as partidas são como se fosse a nossa linguagem do xadrez, né? Então, quanto mais partidas você tiver de memória, souber, é claro que não é decorado, é compreendida a partida. Por isso que a gente estuda a abertura, os principais golpes táticos, né, os elementos da posição, para poder o cara poder aplicar nos jogos que ele estiver participando. A resolução de 200 táticos do chess tempo, além das táticas aqui do Agostinho, o cara ainda tem que fazer 200 táticos do chess tempo, com 60%, não botei aqui, né? 60%, no mínimo 60% de acerto. Então, assim, a chapa vai esquentando, vai vendo, ó, o marrom, tá vendo? Dominar as faixas anteriores, porque ele tem que ser capaz, né? Ele já foi formando todo mundo lá atrás, capaz de treinar uma amarela, por exemplo, treinar um vermelha, porque ele vai ser monitor. Quanto mais ele avança, mais monitoria ele vai pegando. Esse senso de participação, senso de coletividade, senso de equipe. Então, ele tem que dominar todas as faixas anteriores, de ficar entre os 3 primeiros, a sua cobrança de resultado já, de performance, em torneios externos, dominar as 4 partidas, que são as 4 partidas primeiras do livro do Agostinho, que são muito interessantes, porque o Agostinho analisa criteriosamente cada uma delas, então eles dominam essas partidas, 300 chess tempo, 8 miniaturas, 8 finais do Agostinho, táticas do Agostinho, 240, 360, quase todas as táticas do Agostinho. O cara, quando chega na marrom, já está lá nos 1.500, querendo chegar, entendeu? Aos 1.600, mais ou menos, por aí. Aí dominar 2 aberturas e 2 defesas, né? O cara já tem agora, ele não joga só com regra de elástica, o cara começa a dominar, entendeu? Com relativa profundidade, aberturas e defesas. Simultânea com 15 jogadores, partida mental com o professor, 15 lances. Então ele vai sem tabuleiro, sem nada, 4, 5, vai jogando a partida 15 lances. É muito legal isso também, para poder, como eu falei para vocês, o xadrez é fundamentalmente mental, né? Então, o método Holanda Chess é isso, você vê a sobrecarga, né? É a questão da individualidade, porque cada um vai chegar na amarela e o outro já está chegando ali, de repente, na laranja, mas eu tenho que ir colocando, né, umas balizas, tem que formar 2, aí ele segura um pouco na laranja para formar 2 vermelhas para ele poder passar para verde. Aí ele começa a estudar para verde, né? E está formando também os de baixo. Então, é um processo muito interessante. Tem uma escada, né, como eu falei, que é o princípio pós-estruturalista, que não todo mundo tem que chegar até aquele ponto ali, mas são referências fundamentais, intrincadas, né, de relacionamentos em que um vai auxiliando o outro e vai entendendo que se ele chega verde e o cara fica na amarela e esse cara vai fazer parte da equipe dele, como é que vai ser na hora da competição lá, entendeu? A nossa equipe vai ficar para trás, né? Então, assim, e finalmente exame de preta, que até é mais suave, até eu acho que o roxo marrom, que aí o cara já chega num patamar assim de que ele... mas, de qualquer forma, dominar as faixas anteriores, ficar entre os 3 primeiros em 6 torneios externos, né? Vencer 3 vezes o professor, esse aqui, né? Fraco é o discípulo que não supera o mestre, viu? Falando para eles. Então, conseguir vencer 3 vezes o professor, tem hoje que vencem bem mais, pode ter certeza. Quando chega, as meninas, por exemplo, a Duda e a Giovana, que chegaram à faixa preta, nossa, elas me ganharam muitas vezes. Então, 400 chess tempo, 10 miniaturas, 10 finais do Dom Agostinho, táticas do Agostinho, todas as táticas, botei todos, né? Todas as táticas, todos os diagramas, talvez, né? Vamos quebrar o galho. Então, dominar 3 aberturas e 3 defesas, o cara fica com um repertório maior de aberturas de defesa, conhecendo algumas variações, simultânea com 20 jogadores, partida mental de 20 lances. Então, o cara, quando chega na preta, ele já tem que ser respeitado, porque ele já tem uma força. Essas meninas tinham força de 1.000. A Giovana está com 1.700 agora, 1.700 e pouco, entendeu? E acabou de jogar
o estadual, o classe A, o classe B ficou em 12º de 40 e poucos jogadores no meio só de homem, entendeu? Então, assim, foi a menina que melhor se classificou no torneio. Então, assim, está jogando muito bem. A minha faixa preta está mostrando que é faixa preta mesmo. Então é isso, galera. Assim, em termos de conteúdos e de princípios de relação, do conviver, do autoconhecimento, é isso. Agora a gente vai entrar mais na questão do aprender a ser mais para frente. Então, uma possibilidade de plano de unidade, né? Aqui, dentro do processo ali estruturalista, tá vendo? Eu boto como se todo mundo tivesse que chegar na faixa branca no primeiro bimestre, no segundo bimestre, ou seja, os exames de faixa também podem atender o princípio estruturalista. No segundo bimestre, amarela, iniciação a vermelha, vermelha, iniciação a laranja, e assim vai. Esse aqui é o estruturalismo. Na verdade, não é isso que acontece na minha prática, né? Na minha prática, eu começo, vai aparecer um monte de faixa branca. Ok. Em 1, 2 meses, todo mundo é faixa branca. Todo mundo já sabe mexer as peças e capturar o rei. No segundo bimestre, aí já começa a aparecer um cara que vai se formar na vermelha e o cara que vai demorar maior tempão. Teve uma menina que demorou maior tempão para chegar à amarela, todo mundo ajudando ela. Olha que história interessante. Todo mundo ajudando essa menina, ela não chegava à amarela e, sabe, ela via fazer o exame, não passava, ficou 1 mês, quase 2 meses, não passava, todo mundo ajudando, torcendo por ela, até que ela conseguiu. Mas foi uma comemoração na turma, porque todo mundo tinha ajudado ela, eu tinha ajudado várias vezes, entendeu? Foi uma comemoração incrível, ela chorou, foi emocionante. Aí botou lá o nomezinho dela lá. E essa menina, agora o que é surpreendente é isso, virou a minha melhor aluna de xadrez, entendeu? Às vezes, né, isso é um processo que o professor tem que saber. Às vezes o aluno tem bloqueios, e aí você, quando consegue abrir aquela janela, aquela porta, a criança aprende efetivamente. Ela virou uma garota extremamente talentosa, foi campeã do intercolegial, teve resultados excelentes em competições. Então, assim, inclusive ela está no Franco Brasileiro, né? Terminou o 9º ano, foi para o Franco Brasileiro. Pô, muito orgulho, motivo de muito orgulho, sabe? Então é isso. Esse aqui nesse sistema, né, estruturalista, mas, na verdade, eu trabalho desse jeito. Aí vai começando a aparecer no terceiro bimestre, eu já tenho uma amarela quase vermelha. Aí eu comecei a botar ponta, né? Uma ponta, 2 pontas, em vez de fazer o exame todo, para não dificultar tanto o processo, eu comecei a fazer ponta. Cada conteúdo que eles aprendiam era uma ponta. Então ficava amarela, uma ponta vermelha, amarela, 2 pontas vermelhas, e assim aí ficava mais fácil deles irem avançando, porque realmente é muito duro esse processo deles chegar e ter que saber tudo, né? Mas nada de impossível. Se você quer um resultado incrível, tem que cobrar tudo, 100%. Ele vai e volta, e aprende, vai e volta, até saber os 100%. Ou então você faz desse jeito, eu comecei a adocicar um pouco, botando as pontas, né? Que aí eles vão avançando mais devagar, não precisam sentar e fazer o exame todo. E até porque os exames roxa, por exemplo, não tinha jeito, tinha que ter ponta mesmo, porque era muito longo, né? Ia ficar muito mais do que uma aula fazendo o exame inteiro do aluno. Mas assim, então, esse sistema aqui é uma proposta para o 6º e 7º ano, aqui tem uma proposta para o 8º e 9º, ó, né? Aqui você vê que 8º e 9º já, a gente pensa que ele já está chegando amarela, vermelha, laranja, aqui no primeiro bimestre, né? Alguns alunos podem ter chegado aqui, porque tem muitos alunos novos, tem que pensar nisso também, né? Na verdade, a maioria já está lá na laranja, mas eu botei esse amarelo e vermelho porque tem alunos que às vezes entram no meio do ano, né? Alunos novos que chegam, então você tem que começar o processo com eles, né? A avaliação diagnóstica está até aqui, né? E aí tem que fazer revisão. Aí, às vezes, a gente também tem que fazer revisão. O cara está na laranja, mas tem que fazer revisão. Professor, eu quero treinar o cara para vermelha, mas, pô, ficou as férias todas de dezembro, tem que. Aí a gente faz uma revisão no mural e tal, e eles vão fortalecendo os outros. Então, ó, segundo bimestre, roxo, aqui, né, fiz o planejamento 8º, 9º, que o cara chega até preto, com todos aqueles conteúdos. Então, se você seguir essa metodologia, você vai ter um resultado impressionante, porque, na verdade, eles não chegam. Como eu falei para vocês, só 2 chegaram a preto. Isso aqui é o ideal. Eu falo para eles, a gente mira o sol, mira as estrelas, e se chegar na Lua, já está de bom tamanho, né? Então, a gente mira muito longe. E a gente vai tentar chegar, mas se não chegar, pelo menos a gente foi longe. Agora, se mirar pertinho, você não vai dar 2 passos, 3 passos. Então, essa é a ideia, né? Então, esse processo é árduo, mas é efetivo. E qualquer um pode fazer isso,
Porque, na verdade, isso aqui, dentro desse sistema aqui estrutural, né, que está aqui, é o que a gente faz normalmente, né? Só que eu já tenho exatamente os conteúdos que seriam trabalhados no xadrez em cada faixa aí, que foi aquilo que eu mostrei anteriormente. Então, vamos lá. Agora eu vou, assim, explanar mais, né? Então, ó, atividades individuais e coletivas, né? Então, ó, a gente jogava partidas, não só um contra um, né? Mas pode ser um grupo contra outro grupo. Eu vou repetir isso até mais para frente. Né? Não é só aquela coisa individual, não. Deixa eles debaterem. Eu botava menino contra menina no moral, ficava maior debate. Não, esse aqui não, se jogar isso aqui vai. Ah, mas ele está ouvindo. Não fala mal, deixa eu ouvir, porque está aprendendo. Aí está falando, está aprendendo, entendeu? Aí tem um que é calado, pode ser calado também, só fala no cantinho ali para ninguém ouvir, o outro fala no cantinho sem ninguém ouvir, também é uma forma. Então, ou seja, você vai mesclando essas possibilidades. Respeito aos ritmos de aprendizagem, fundamental, princípio da individualidade. Sobrecarga na faixa ótima, não pode ser fraca nem média, o ideal é média para forte. Né? Então, você está sempre oferecendo novas informações porque o aluno vai evoluindo. Você vê que vai aumentando o número de táticas, o número de aberturas, de defesa, o número de finais, é sobrecarga. ênfase na ideia e no trabalho em equipe, essa coisa de estar formando o cara, né? 2 caras é fundamental para poder essa ideia de equipe. Trabalho de monitoria, essa monitoria já está implicitada aqui, está implícita, né? E tutoria para os avanços de faixa. Quem aprende ensina e quem ensina aprende, 90%, aquilo já tinha dito. Sistema aberto, evoluindo com aporte de novos conhecimentos, mate dos alunos, como eu falei lá, né? O método não é fechado, a gente vai evoluindo e tem muita coisa para evoluir, vocês podem contribuir, criar os seus próprios métodos. A visão espacial e holística do tabuleiro, aquilo que eu falei, não mostra o mate só do lado do tabuleiro, mostra todas as laterais, né? Escada, corretor, beijo da morte, vai variando, ele tem que ter essa visão, né? Porque o xadrez acontece em todos os lados do tabuleiro, não pode olhar só uma direção, é olhar o particular e olhar o todo, o tempo todo, né? Desenvolvimento da memória, de procedimentos, tem gente que costuma falar mal, que chamam de decoreba. Não é assim que funciona. A gente tem em neurociências claramente uma função muito importante na memória de procedimentos, porque senão a gente não falava, né? Porque a gente tem que decorar as palavras primeiro. Agora, depois, a gente vai tomando entendimento das palavras cada vez mais elaborados. Ok? Então, a gente tem que trabalhar essas 2 memórias. Não tem jeito. Algumas coisas são memória mesmo, decorar, como eu começo lá no exame de amarela, o cara decorando as regras de lasca, entendendo um pouco e decorando muito, e depois ele vai entendendo muito e decorando cada vez menos. O processo vai se revertendo, mas tem que trabalhar a memória de procedimento e declarativa, dialeticamente, as 2, né? ênfase na memória de longo prazo, é por isso que a gente trabalha o xadrez mental, porque quando você repete tantas vezes, até ficar na tua memória, como eu estou falando aqui, né, para você, do pastor de cabeça. Se eu perguntar para muita gente, às vezes até jogador, aí ele fica 4, 5, aí fica titubeando, mesmo jogador forte, às vezes, porque nunca parou para pensar. E se você fizer isso todo o teu processo de aprendizado, botar na memória de longo prazo, você vira o cara, né? Não só como professor, como aluno também, jogador de xadrez. Entendimento que a memória é a base do xadrez e da inteligência. Então, você tem que criar o repertório. Olha a importância dos conteúdos, né, que vão evoluindo. A visão espacial das jogadas, cálculo mental, estou falando aqui o tempo todo do cálculo mental, e a partir do exame de vermelha, o cálculo mental é a base. O uso de tecnologia, isso aqui foi um diferencial absurdo para mim. Leandro vai gostar, que o Leandro é o homem digital aí, ó. Pô, a tecnologia digital é da maior importância. Eu, quando comecei a pegar o xadrez e usar o Lichess, o Chess.com, o Chess Tempo, aí eu formava grupos e fazia torneios 2, 3 vezes por semana, jogava online, o garoto estava lá sempre jogando xadrez e sabe, fazendo Chess Tempo, outro patamar. Que aí é isso, a função do professor não é só jogar ou construir conhecimento, jogar informações e construir conhecimento para os alunos. É você criar uma autonomia neles, essa vontade de querer estudar e querer aprender. Quando você chega nesse nível, aí você está em outro patamar. Então, a tecnologia ajuda muito. Eles gostam de tecnologia, né, computadores e aplicativos, e vão praticar direto, ataques e defesas. Domínio da história, né, você tem, claro, né, falar sobre a história do xadrez, falar sobre os conceitos, regras, planos, é muito importante, as regras são muito importantes, porque são utilizadas em todas as competições.
fundamentos básicos do xadrez, da abertura, do meio e do final. É isso aqui, né? O plano de jogo, são os princípios gerais. Abertura, meio e final, estudos permanentes, né? Ah, aprendi xadrez. Não, o cara tem que estudar a vida inteira. E se quiser melhorar, vai ter que estudar cada vez mais e cada vez com mais sobrecarga. Quer virar classe C? Estuda. Quer virar classe B? Estuda mais ainda. Quer estudar mais e mais, aí vai, assim vai. Entendeu? Então, assim é o processo para o professor que quer ensinar também, que é bom que ele aprenda, né, para poder ensinar mais, e para o aluno também, né? Estudos permanentes com metodologias ativas, aula invertida. O que é aula invertida? Aquela aula de Harvard, né? O aluno, você dá, por exemplo, vamos estudar tática, vamos estudar sobre pregadura. Aí manda os alunos pesquisar, entendeu? Eles vão procurar na internet, vão ver vários exercícios, pode trazer, eles vão estudar lá. Aí quando você der a sua aula de pregadura na sala, o garoto já estudou bastante coisa antes, né? Então ele vai, com certeza, ter um aprendizado bem mais interessante. É isso que é a aula invertida. O rodízio de atividades, você bota várias atividades, aqui tática, ali abertura, ali final. Aí os caras vão passando em cada estação e vão rodando e vão estudando aquilo que está ali. Pode ser com celular, pode ser jogando ou pesquisando em livro. Então, assim, muito legal. Pesquisas, eu fiz muito, né? Eu ganhei o prêmio até da CRE, da minha primeira CRE lá do trabalho, dos treinadores com xadrez. Foi gamificação do xadrez, foi muito legal. Eles fizeram muitas pesquisas, eles traziam relatórios, eles traziam partidas, analisavam e tal. Então foi bem bacana isso também, né? Então, esses processos aqui são ativos. Ativo é botar o aluno no pedaço. O professor não pode ser o centro. O pêndulo tem que cair para o lado do aluno. Não precisa ser também tudo em cima do aluno, abandonar o aluno. Mas o professor tem que estar mediando e desafiando o tempo todo, mas ele tem que estar no centro do processo. Planos de aula com objetivos conceituais, está sempre trazendo alguma informação para a criança, para ela construir, discutir, refletir. Atitudinais, que é aquela parte, né, do relacionamento, né, da moral, da ética, e procedimental, do fazer, né, cada vez aperfeiçoar mais a questão da psicomotora, né, que também de suma importância, que na verdade estão tudo ligado. A gente separa para poder ofertar aos alunos, mas isso aqui estão tudo ligado uma coisa com a outra. Formação do repertório de esquemas mentais, já falei, contra jogadores reais. O cara vai jogar um torneio, então tu prepara, ele já viu, ele é faixa vermelha, ele já viu o Fegatelo, aí ele já é faixa vermelha, não, ele já é uma faixa verde, ele já viu o Fegatelo, mas, pô, tá um tempo sem ver o Fegatelo de repente, então o cara vai jogar um torneio, prepara, ele mostra, assim, dá uma preparada nele ali para ele ficar bem, né, quente o Fegatelo, para ele ficar legal. A armadilha da pregadura é uma abertura para melhorar, ficar superior na posição. Então, isso tudo é uma forma de você estar preparando o teu aluno para torneios, né? Criar um repertório para que ele possa se sentir mais autoconfiante e ter possibilidade de sucesso. Conexões neurais, como eu falei, né? Sinaptogênese o tempo todo. Quanto mais sobrecarga, mais sinaptogênese. Os neurônios mais se conectam, mais inteligentes, e a melhoria do processo decisório. A reversibilidade, foi aquilo que eu falei, a perspectiva da preta e da branca é muito importante para o cara aprender a analisar o ponto de vista do outro e também até em nível de empatia, de relação. Visão complexa do jogo de xadrez, conexões entre as fases, não ficar vendo só. Por isso que eu gosto do método dialético, porque vem da síncrese, vem do todo já, sem conhecer as partes, mas já está complexo, já está abertura, meio e final ali. Né? O cara fica ali um tempão ali só, sabe, fazendo aquele pré-enxadrisco, fazendo só o peão. Galera, a criança aprende aquilo muito fragmentado. Né? Agora, quando você oferece o todo para ela e vai cada vez mais elaborando esse todo, é outro nível. A vida é um jogo de xadrez, Kasparov, né? Relações do xadrez com a vida, então a gente tem que buscar o tempo todo mostrar para a criança. Eu não sei para que serve o xadrez. Não sabe para que serve o xadrez? Atenção, concentração, memória, planejamento, entendeu? Enxergar a perspectiva do outro, empatia, né? Estudar, aprender línguas. Tem um monte de livro aí em inglês, livro em espanhol, tu tem que meter a cara ali, vai já tendo uma iniciação nas línguas. Então, xadrez dá para relacionar com tudo, né? E foi o que o Kasparov falou. A vida é um jogo de xadrez. Xadrez, aperfeiçoamento do processo decisório. Talvez isso aqui seja uma das coisas mais importantes para o ser humano. Tomar as melhores decisões no ser, conviver, fazer e pensar.
quanto mais melhor eu tomo decisões, melhor eu vivo, né? Tomar a decisão se eu vou fazer atividade física a minha vida inteira ou não, se eu vou estudar a minha vida inteira ou não. É isso aí. Reflexões sobre o seu monitoramento emocional, isso aqui é muito importante, trabalhar o emocional. Eu me lembro que eu estudei 7 livros, inclusive o Goleman inteiro, e mais um monte de livros sobre inteligência emocional para poder trabalhar com as crianças e entender aquele choro, as dificuldades dele e tudo mais, né? Então, para ele poder se autoconhecer, aprender a ser, e relações com as emoções adversárias. Formação plena do educando, o tempo todo, não é só conteúdo de xadrez. Somos uma família, equipe, em prol dos futuros, dos projetos de vida de cada um deles. Projeto de vida via acadêmica, concurso, né, prova que eles fazem, ou via Bolsa Atleta, como eu já tinha falado lá atrás, nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Alta performance. Quanto mais você elevar o nível de xadrez do teu aluno e elevar o teu próprio nível para poder elevar o nível dele, mais ele vai ser competente quando sair do processo de aprendizagem. Então, a alta performance acadêmica, isso aqui é a tríade do ginásio experimental olímpico, né? A parte acadêmica, a parte esportiva e cidadã, alta performance. A avaliação é para o sucesso da aprendizagem de cada aluno. A gente não avalia para classificar o aluno. Ah, você tirou 7, aquilo que eu falei. Uma coisa é você reprovar o cara, tirou 7, amigo, tirou 5, sei lá, não passou, a média é 8, entendeu? Não passou. Outra coisa é você falar, você tirou 7, tem que aprender mais, volta lá e vem. Aí ele vai vendo que tem mais chance, que ele pode crescer, que ele pode aprender mais. É isso, avaliação para o sucesso. Exame de faixa que os alunos avançam com 100%, já falei isso, né? Tem que saber só tudo. Se souber menos de tudo, volta e vem de novo, e não tem demérito nenhum nisso. Só quero que você saiba tudo, só isso. Alunos graduados só avançam após formarem... Eu botei 1, tá vendo? Já inflacionou. São 2, na sua faixa de monitoria. Os atendimentos são expositivos, professor no mural, o uso mural, nada contra a aula expositiva, são atendimentos individuais, personalizados, professor e por monitoria, os próprios alunos ajudando os alunos. Então, essa relação dialética aqui de aprendizagem é maravilhosa. Sobrecarga individualizada, o aluno avança no seu ritmo. Por isso que eu digo, chega no final do ano, né, do 6º e 7º, por exemplo, tem alunos que estão ainda, às vezes, na faixa amarela, quase chegando na vermelha, e tem outros que já chegaram na laranja. E o processo continua, vão avançando, um ajudando o outro. Moral com avanço de faixas, olha só, eu tenho um moral muito grande, tinha, né, na minha sala lá, e vou fazer também nessa sala agora, da escola que eu estou, fazer um moralzão, amarela, vermelha, laranja, e vou botando o nomezinho deles com imã. Lá tinha uma placa de metal, né? Aí tinha um imã. Agora aqui eu vou ter que fazer uma outra coisa, de repente botar o nome escrito, não sei, vou ter que pensar numa outra coisa. Mas o moral, eles adoram ver que eles estão na faixa branca, depois pularam para a amarela, eles estão vendo o rendimento deles ali, né? Toda a turma onde o aluno acompanha seu desenvolvimento. Moral dos campeões, toda a aula, dou teoria, aí eles vão jogar. Quando eles estão jogando, ganhei, professor, levanta a mão, pum, nome. Depois ganhou de novo uma estrelinha. E aí vai aparecendo um monte de estrelinha, cada aula tem um campeão, né? Então, e eles vão jogando, conforme vão ganhando, vão jogando um com o outro, quem ganhou, quem perdeu, e vão jogando e vão se interrelacionando. Então, esse moral dos campeões é maravilhoso, eles se amarram em ver o nome deles escrito, as estrelinhas aparecendo, onde são anotadas as vitórias dos alunos naquela aula. Moral das obras de arte, claro que eles adoram, e também, né, fazer desenho, fazer poesia, redação, dedicatória, você vai fazer o que quiser, você bota um moralzão e sai colocando coisa que eles fazem, entendeu? Fotos, eu tinha tudo isso. Fotos, jornais, né, de resultados de competições, o rap do xadrez e tal. Então, eles se amarravam. Ok? Isso aqui é o rap do xadrez, galera. É uma forma que eu uso, né, principalmente para as séries menores, o primeiro segmento, né, primeiro ao 5º ano, e até o 6º, 7º, mesmo o 8º e 9º também acabam entrando também. É o rap do xadrez, que é uma forma de você ensinar de maneira lúdica o faixa branca, né? Jogar xadrez, sim, pode crer, gente. Um jogo divertido, um jogo inteligente. Esse é o estribilho. A torre vai para trás, pode ir para frente. Para um lado e para o outro. É indiferente. Tio Bispo vai na diagonal. E a dama faz movimento igual. A dama poderosa é onipotente. Combina bispo e torre, combina bispo,
né, em diagonal, e torre e movimento abrangente. Eles vão fazendo gestos e cantando. Que aí eles vão memorizando e vão incorporando o movimento das peças. E movimento abrangente, o rei, uma casa somente, para todos os lados no final. Ele é eficiente. Jogar xadrez, sim, pode crer, gente. Um jogo divertido, um jogo inteligente, estribilho. E o peão, uma casa, anda para frente, captura em diagonal, um soldado bem valente, o cavalo é um L maneiro. De 4 casas que percorre pelo tabuleiro. Jogar xadrez, sim, pode crer, gente. O pessoal da alfabetização, na escola que eu já trabalhei antes do GEL, eles memorizavam essa música toda, assim, em 2 semanas, 3 semanas, eles já estavam cantando a música toda, quer dizer, aprendiam a jogar xadrez. Ah, professor, como é que move o cavalo? O cavalo é um L, aí eles puxavam da música e lembravam. E o pai ficava impressionado. Caramba, professor, não consigo nem ensinar, eu atirei pau no gato para o meu filho, tu ensinou uma música desse tamanho. Então, assim, é isso, também está trabalhando a memória da criança, está trabalhando o lúdico, elas dançam na sala, elas cantavam pelo corredor da escola que eu trabalhava, era um barato, entendeu? Agora, olha só, mais outras coisas interessantes aqui, ó. Toda sexta-feira, lá no Gelson Camarões, a gente tinha o Ágora. Ágora é onde os filósofos se encontravam. E a gente fazia uma reflexão dialética sobre temas relevantes. Não basta jogar xadrez, e não é só xadrez. Eles trazem os temas, gênero, sei lá, religião, entendeu? Rap, qualquer coisa. A gente vai e começa a conversar e discutir, o professor mediando, e eram debates incríveis, entendeu? Isso ajudou muito a puxar o patamar cognitivo das crianças, que tem influência também nas análises das posições das partidas. Por incrível que pareça, quanto mais conteúdo o cara tem, né, conhecimento, né, assim, mais amplo, com certeza isso influencia no processo decisório dele nas partidas. Como eu falei, atividades coletivas, ó, torneios em duplas. Em vez de jogar 1 contra 1, 2 contra 2, aí torneios de trio, torneio de equipe, mó doideira. Isso tudo eu fazia na sala. Atividade menino versus menina, já falei. Atividade com o professor enfrentando os alunos, o menino, o professor enfrentando as alunas. Torneio de xadrez mental. Tá vendo? Só o tabuleiro vazio na frente, sem peça, e o cara joga o torneio. Ele pode perder também por fazer um lance impossível. Ah, como é que você vai ver, professor? Eu chego lá na mesa e aí, qual foi o lance que ele fez? Foi esse. Ele falou F6, não pode, pronto. Às vezes dá polêmica, mas faz parte também, né? Tem que resolver a polêmica. Atividade lance do mestre, que é bem legal, né? Eu acho que uma partida importante, ou uma partida de algum jogador forte, e você bota uma posição e fala qual é o próximo lance das brancas, qual é o próximo lance das pretas, e os alunos vão tentando descobrir, né? E aí depois você dá a pontuação, é bem legal, pode ser resultado individual por equipe. Atividade chuva de problema, sai colocando problema no quadro, eles vão resolvendo, uma equipe contra a outra, para ver quem resolve e acerta mais. Atividade simultânea, né? Um jogador mais graduado, jogando contra os iniciantes, conforme tem nos exames de faixa. Atividade de circuito de 5 minutos, com premiação ao final, torneiozinho de 5 minutos. Atividade de dramatização da história do xadrez. Era uma vez um rei muito poderoso e rico, mas um rei muito triste. Por quê? Porque não tinha uma rainha. Aí eu vou contando a história e vai aparecendo os personagens, vai entrando o rei, que é um menino, aí vem a menina. Então eles se amarram também nessa parte, principalmente os menores, né? Essa parte lúdica dessa contação de história e de visualizar a história real e a história fictícia do xadrez também, né? A gamificação, como eu falei para vocês, ó, torneios online, relatórios, monitorias online, pesquisas sobre os grandes mestres brasileiros, as campeãs brasileiras de xadrez, os melhores jogadores do estado, etc. Participação nas reuniões, exames de faixa, arte, né, a poesia, como eu falei, que ele tem o mural lá, desenhos, raps e outras criações, atividade de xadrez, de reciclagem, né? Você já deve ter visto esse xadrez de tampinha, bem legal, o xadrez de garrafa PET, que é um pouco maior, também pode fazer, né? Então, assim, são coisas que podem ser feitas durante as aulas. E aproveitar que hoje é dia, parece que 26, né? Eu acho que é isso. Então, ó, 28 de abril, Dia Mundial da Educação. Parabéns a atores principais da educação, né? Professoras e professores. Os professores são a força mais influente e poderosa para a equidade
já está falando da BNCC, né? Acesso e qualidade da educação. Aí, ó, Irina Bokova, diretora-geral da Unesco. Legal, né? Então é nós aí. Meu contato, se alguém quiser mais alguma coisa, e essa é a minha experiência e todo o trabalho que eu desenvolvi no Gelson Amaranches de 2013 até 2022. Foi um prazer, pessoal. Deixa eu parar isso aqui. Holanda, assim, poxa, muito, muito, muito obrigado por prazer, essa né, sabe? explanação, por essa palestra. Assim, eu aprendi bastante coisa, agora começar a usar também para vir com a minha equipe forte nos próximos anos para o Intercolegial. A nossa equipe começou a participar em 2017, né? Ficamos em terceiro um ano, aí o outro ano ficamos em segundo. Em 2019 a gente foi campeão no Sub-18 masculino federado. E estamos engatinhando aí. Mas eu tenho uma desvantagem que eu só tenho equipe Sub-18. Né? Você ainda pega todas as outras, eu só pego o Sub-18. Mas lá no Sub-18 a gente está chegando junto. Mas Leandro, esse ano o Gelson Amaranches, ó, para você ter ideia, quem tinha entrado no meu lugar era o Francis. Tu conheceu o Francis? Não. Pois é, o Francis estava lá e parece que deu problema lá, o Francis saiu, eles estão desamparados. Esse ano, não sei nem se o Samaranches vai participar dos jogos do Intercolegial. Gente, eu quero abrir a palavra aqui para os nossos colegas professores de Educação Física aqui da Rede Municipal de Paracambi, estão fazendo esse curso de xadrez pedagógico. Holanda, é uma galera bem iniciante no xadrez, tá? Tranquilo. O pessoal, eles não têm essa pegada. Eles conhecem, mas ainda não decoraram. É o primeiro contato de muita gente aqui com o xadrez, entende? Uhum. Então, a gente está trabalhando isso com eles agora. E ter essa visão, ter essa tua experiência, todo esse teu know-how aí, já pode dar um norte para eles começarem alguma coisa nas suas respectivas escolas. Então, quero passar a palavra aí para vocês. Quem quiser se inscrever aí, quem quiser ligar o microfone, fazer alguma pergunta, algum comentário, curiosidade, fique à vontade, pessoal. Professor, parabéns. Muito bacana. Difícil demais, né, professor? É o que o Leandro falou, a gente está iniciando. Eu, Jane, Juliane, assim, gente bem início, mas assim, achei super bacana, uma parada muito legal para a gente tentar fazer. Com tempo, claro. Primeiro a gente tem que aprender mais um pouquinho. Mas assim, pô, show de bola, professor. Tô grato aí pela participação do senhor aí. Valeu, Carlalho. Aquilo, o vídeo está gravado, aí você pode até pegar e começar a tentar identificar no tabuleiro os movimentos, por exemplo, o louco que eu falei, Fzinho 3, Ezinho 4, aí vai montando no tabuleiro que você vai ver que aí vai dando para você visualizar pelo menos algumas coisas que eu falei. O pastor, não sei se você conhece o pastor, tu conhece, Carlalho? Não, assim, o Leandro já falou com a gente, mas memorizado ainda, igual você falou, dos alunos, então, ainda não tenho. Então, isso é legal, você memorizar e também fazer com que o teu aluno tenha essa capacidade, porque realmente, cara, a memória, eu até botei nos slides, a memória é um dos atributos mais importantes da inteligência, não é sozinha, porque ela tem que ser declarativa, de procedimento, tem gente que fica só no procedimento, aí fica aquele decoreba, não é legal, mas se você associar as memórias de procedimento, declarativa, memórias de longo prazo, entendeu? Botar complexidade. Cara, é impressionante como é que a criança... Eu tive aluno, cara, na minha sala... Isso que eu estou te falando. Aquele negócio da galinha e do ovo, que o nego fica tentando falar do xadrez. Não, os alunos já eram bons, por isso foram campeões. Não foi. Sim, no começo claro. só me davam alunos ruins. E os aluno I virou MB e foi campeão do intercolegial, cara. Entendeu? Então, assim, mudou a cognição dessa criança. Pô, verdade. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vontade, é relacionada a ambas as partes. O senhor dava aula nessa escola, mas era só o projeto de xadrez, né? Ou não? Você dava educação física e pegava o xadrez? Não, o que acontece, essa escola, o Gelson Amaranches, Ginásio Experimental Olímpico, é vocacionado para o esporte. Então, eles fazem aula, tem aula de educação xadrez. física, tem aula de educação física e tem as aulas de judô, de natação, de xadrez. Aí eu dava aula só de xadrez, entendeu? Entendi. Nessa escola. Agora, nessa eu estava aqui agora... já pensando assim, como é que eu vou fazer isso, cara, na aula? Porque aqui a nossa realidade não é essa, claro. Eu entendi o que você está falando. Mas olha só. Isso que eu queria saber. Então, mas é legal até que você ter falado isso, Carlalho, porque, por exemplo, eu vim para cá para o Tênis Antônio João. Né? O Tênis Antônio João não é escola vocacionada para o esporte, mas eu negociei com a diretora e pedi um tempo de xadrez.
Eu dou 3 tempos para o terceiro, quarto, quinto ano, um tempo é xadrez. Aí eu fico na sala com eles, boto xadrez mural e vou apresentando conteúdos para eles, né? E o processo é mais gradativo, entendeu? Não é tão competitivo como era nos Tamarãs. Eu apresentei o método Holanda Chess, que era um método de performance mesmo, né? De aluno, de ter resultado. Agora você pode usar algumas ideias, criar o seu próprio método Carlyle, entendeu? Entendi. Verdade. Xadrez pedagógico para você trabalhar, não fazer o louco, de repente, de pretas e brancas, mas fazer o louco, o pastor, de repente o ataque fegatelo. É o que eu estou fazendo, na verdade, tá? Eu não estou mais seguindo o método, não tem como, porque é muito pesado o método, é muito puxado para eles, por um tempo só. Lá eu dava 4 tempos por semana, no mínimo, ou então 6 para o oitavo e o nono. Aí é outra realidade, entendeu? Entendi. Mas obrigado, professor. Vou abrir para a Juliane aí. Valeu, Carlyle. Não, é complementação do que o Carlyle perguntou. Como é que está sendo a recepção dos alunos do terceiro e quinto ano dentro da aula de educação física com o xadrez? Já que não são alunos que já estão interessados em xadrez para fazer. Juliane, eu vou ser bem realista para você, não vou falar mentira. Os meus alunos lá, a gente tem, do Gelson Amarães, eles têm um período de experimentação e aí depois eles escolhem a modalidade, é muito diferente, né? Agora, quando você entra numa turma inteira que tem uma diversidade absurda, né, de desejos, de não sei o quê, eu tenho, por exemplo, assim, vamos dizer para você, não é assim exato, mas 50-50, mais ou menos. 50% gosta de xadrez e os outros 50% não gostam de xadrez. Mas eu falo para eles que é uma modalidade esportiva, como o cara gosta de matemática e, de repente, não gosta de português, não gosta de, sei lá, né, de geografia, não gosta de história. Então, eles têm que fazer. Aí eles fazem, mas uma coisa fundamental, que aí eu toque o pulo do gato que eu vou passar para vocês aí, é criar o vínculo. No momento que eles gostam de você, entendeu? Mesmo que eles não gostem do xadrez, e eu fazia isso também no Gelson Amarães, porque nem todo mundo que ia para lá também gostava de xadrez. Então, mesmo escolhendo xadrez, às vezes é porque não tinha mais opção e parava lá. Então, assim, cria vínculo, faz ele gostar de você. Os alunos, eu chego na sala e eles explodem, entendeu? Então, quer dizer, se amarra, professor, não sei o quê, se amarra. Então, assim, professor não gosta de xadrez, mas está aprendendo. Já sabe dar o pastor, já sabe mexer as peças, entendeu? Estão aprendendo. Porque, na verdade, para essa criançada, ninguém vai ser campeão. Essa metade de 50 aí que não gosta, não vai ser campeão de xadrez, mas um projeto de vida. Porque o xadrez, ele afeta a cognição. Entendeu, Juliane? Então, a parada é essa. Você vai encontrar o desafio de que uma boa parte não vai querer fazer, mas no momento que você cria vínculo, aí ele faz porque gosta do professor. E aí vai servir para a vida dele, para o projeto de vida dele. Entendi, obrigada. Valeu, Juliane. Professor, não, que grandeza de informação. Parabéns. Valeu, Jane. Eu tava meia... Não sei nem qual a palavra usar. Eu estava... Apesar do professor, né, o Leandro, deixar eu ganhar 2 partidas, para me motivar, né? Mas eu estava até pensando em desistir. Depois dessa tua apresentação aí, eu estou querendo até a letra da música, do rap. Depois coloca lá no grupo para gente. Tá legal. Tá bom? Olha, você copia para mim e manda pelo Zap, Holanda, a letra que eu vou botar lá. Tá. Eu mando para eles. O xadrez, Jane, é uma coisa realmente... Eu vou te falar, eu conheci o xadrez com 17 anos, cara. Eu falei, cara, o que é isso? Foi assim, sem querer, indo no mercado, aí estava entregando o papel lá, eu cortei em casa, fui vendo sozinho. Mas, cara, eu me apaixonei. O xadrez, ele é um estimulante mental e é prazeroso, porque é jogo, é divertido. E a criança, quando ela aprende... Às vezes, quando eu cheguei no GEL, iam 2, 3 alunos para o xadrez. O resto ia para natação, para futebol, para judô, e ninguém queria saber de xadrez. Mas aí, quando essa experimentação foi acontecendo, eu comecei a conquistar a garotada. Falei, galera, olha só, vocês têm que... Bota uma coisa na cabeça de vocês. Vocês têm que gostar da modalidade esportiva, claro. Mas o principal é gostar do professor, porque vocês vão conviver com esse cara 3 anos, 4 anos aí, entendeu? Então, goste... Aí eu falei, opa...
Aí eles gostavam de mim, porque eu brincava, fazia palhaçada, não sei o quê, eles começaram a vir. E foi assim que o fim do xadrez virar uma revolução dentro da escola. Mas o xadrez é fantástico, cara. É para a vida inteira. Pode jogar xadrez até os 100 anos. Né? Você vê aí, né, os campeões, grandes campeões aí que jogam até hoje. O Kochinoy está com 70 anos, tem aquele outro Averbach lá que está com 90 e pouco. Meu Deus, cara, os caras jogam a vida inteira, é uma maravilha. Não tem Alzheimer, não tem Parkinson. É estímulo mental, né? É ginástica da inteligência, já dizia Goethe, o xadrez. Então, assim, é bem legal, Jane. Pode ter certeza que você não vai se arrepender de trabalhar com xadrez e gostar de xadrez, de estudar, entendeu? É difícil? É difícil para o Kasparov também, é difícil para o Carlsen, mas só que no outro nível, né? Para a gente é uma dificuldade diferente. A gente vai estudando e vai aprendendo, né, não, Leandro? Vivendo e aprendendo a jogar. Com certeza, com certeza. Aqui, Holanda, é uma semente que nós estamos plantando. Isso. Aqui. Está todo mundo aqui começando. Eu já tenho um trabalho já mais consolidado no IFE, mas a minha missão aqui é tentar expandir isso para o nosso município, que é um município pequeno. Agora eu faço parte disso aqui, eu moro aqui, então eu estou me dedicando a tentar fazer com que o xadrez se torne uma prática comum aqui na cidade como um todo. E o melhor lugar para começar isso é nas escolas. Então, o nosso projeto aqui está voltado a atender os professores com essa capacitação. Está começando aqui, mas não vai terminar aqui. A gente vai continuar com esse grupinho aqui, as atividades que eu fizer aqui pelo projeto IFRJ Chess. Eu vou estar sempre convidando vocês para participarem, para a gente trocar ideias, trocar informações. E a hora que vocês quiserem montar um projeto, pode contar com o nosso suporte, com o meu suporte e com o suporte do Holanda. Ele já passou o contato dele para vocês aí, no vídeo tem o telefone, vai ficar gravado o e-mail dele. A hora que vocês quiserem conversar com ele, ele é um cara super solícito, ele vai atender vocês de boa, entendeu? Quiser marcar uma reunião para a gente fazer algum evento aqui na escola de vocês, a gente vai fazer, eu vou dar o suporte de material, peça, relógio, arbitragem. Então, é vocês quererem começarem a escola de vocês dar o suporte. Aí, por isso, o Carline está aqui, tem contato lá com a prefeitura, a gente tem o contato com o Mariano, e tentar, né, levar isso para as escolas. Holanda, esse curso que eu estou dando para eles, eu estou dando em paralelo para os professores de matemática. A minha ideia era colocar a galera de educação física para, em algum momento, trabalhar o xadrez, introduzir o xadrez para a garotada, ensinar a mexer as peças, ensinar a jogar, ensinar as regras, e os professores de matemática trabalhar questões de matemática contextualizadas no xadrez. Essa era a ideia original para esse curso e para o outro curso. Hoje, a gente começou com o pessoal da matemática à tarde a construir questões para trabalhar. E aí surgiu algumas dúvidas. Tipo, essa informação sobre o xadrez eu tenho que dar para ele poder resolver a questão. Mas se o professor trabalhar essa questão na educação física, essa variação ela acaba sendo 2 em 1, porque ela vai avaliar a prática do xadrez e ela vai avaliar a matemática. Então, é uma avaliação que pode contar nota para a educação física e para a matemática ao mesmo tempo. É isso aí. Então, a gente estava criando isso lá e era uma coisa que eu gostaria até de unir essas duas turmas em algum momento para a gente discutir aquelas questões e discutir tanto o caráter avaliativo para o xadrez para a educação física e o caráter avaliativo do xadrez para a matemática, mas com as duas equipes juntas. Eu queria fazer esse encontro, essa culminância das duas equipes. Porque, Leandro, o conteúdo programático tem que ser do conhecimento dos dois lados, o conteúdo, para que justamente o professor de educação física crie a base para fazer essa conexão com as questões, como você falou. Essa era a minha ideia. Até nem estava pensando nesse caráter competitivo, que o seu método ele é muito voltado para isso também. Ele tem esse foco muito forte, mas não é só isso. Não é. A gente aqui não estava pensando nisso agora, porque é muito incipiente, é muito no início do trabalho aqui. Mas se a gente começar a botar os alunos para mexer as peças, a única atividade que tem de xadrez aqui na cidade são os jogos estudantis, quando a gente coloca lá. Os jogadores são muito, muito iniciantes. Tem muito empate por afogamento, tem muita coisa nesse nível. Lances impossíveis, porque eles são iniciantes e não têm uma prática regular nas escolas. Infelizmente não tem, porque não é uma cultura da escola aqui. Aqui, o Carlinhos, não sei se você ficou sabendo, teve um aluno nosso, bolsista, até contei com a Holanda, ele foi contratado lá pelo Favo de Mel. No Favo de Mel, a primeira escola de Paracambi a colocar o xadrez na grade. Eles colocaram na grade e contrataram um aluno nosso, formado em matemática, era meu bolsista. Ele terminou aqui e foi para lá. Então, o xadrez
é o mercado de trabalho também. Existe, Holanda já foi banca de um concurso para professor de xadrez do estado, não foi, Holanda? Ou do município? Lá de Palmas. Isso. E teve outros concursos, eu cheguei a mostrar para a Holanda, concurso público para professor de xadrez. Eu até coloquei essa prova no Google Classroom de vocês. Baixa esse material para vocês darem uma olhada lá, para vocês verem. Não, e mais do que isso, Leandro, você está falando de concursos oficiais, mas você faz um projeto. Cara, é porque eu não tenho tempo mais, né? Agora que vai abrir um pouco a aposentadoria e tal, mas, cara, você faz um projeto e leva numa escola particular, você vende. Aqui na ilha, por exemplo, a ilha você consegue levar em quase todas as escolas do projeto de xadrez e você vende, ganhar. Você vende esse peixe. Eu já botei um aluno aqui já, o Inácio, né? E tem uma outra escola lá, tem o Santa Mônica, tem também qual é o outro que compete também? O Elite, aqui na ilha. Se eu arrumar um professor bom, eu trago ele para cá. Um aluno, ex-aluno meu, entendeu? E outra, essas escolas que o aluno está falando, no intercolegial, elas dão bolsa para os alunos que se destacam. Exato. O Elite é bolsa de 100% para os alunos. 100%. Entendeu? Exatamente. Já teve muito isso. Eles aliciam mesmo os alunos. Exato. Você tem ideia, Leandro? Eu sei, eu tive aluno anunciado lá. Setembro, os caras já me ligavam, cara, aí, teus alunos, não sei o que, deixa comigo. Cara, eu brigava dentro da escola com a diretora, porque a diretora ficava revoltada que meus alunos já iam primeiro, entendeu? Os 20, 15. Mas é uma oportunidade para os meninos, uma bolsa de 100% numa escola dessa. Muda a vida da criança. Pode mudar a vida do adolescente, exatamente. É verdade. Mas é o mercado de trabalho para professores, não é só o jogador profissional, entendeu? O xadrez é muito mais que isso, né? Então, é uma ferramenta pedagógica, é muito, muito, muito lindo. Minha filha está linda aqui, ela está experimentando a roupa da festa. Tá O Carlyle é professor de educação física? Todos aqui. Sim. A Juliane, a Jane. Isso, todos nós aqui. Sim. Todo mundo, né? Você está falando para o seu público-alvo, como eu falei, só para maravilhoso. O meu sonho, estava falando com o Leandro antes, o meu sonho é botar o xadrez dentro, ele está querendo botar lá na física, né, Leandro? Na matemática. Eu consegui botar na matemática pelo menos na matemática do campus Paracambi. Está oficialmente na grade. Queria botar no programa de educação física, cara. Se eu conseguir fazer isso, eu vou começar a me meter lá no FRJ. Eu tive hoje lá, até visitei lá a Câmara que eu trabalhei um tempo lá. E vou tentar fazer um mestrado ou uma pós lá dentro, para justamente tentar enfiar o xadrez ali dentro, cara. Porque se eu botar na FRJ, aí é mais fácil de colocar, começar a espalhar para as outras universidades, entendeu? Com certeza. Porque só tem privado. As universidades que oferecem mestrado aqui, pelo menos aqui no Rio, só privado. Público não tem nenhuma. Público tem só no Paraná, no IFPR. No IFPR tem um mestrado nessa área de xadrez. Tem mestrado. Que aquele congresso que a gente participou, que vai publicar os nossos artigos agora. Exato. É isso aí. É isso mesmo. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta pro Holanda? Eu parar aqui a gravação? Não, fomos bem atendidos. Eu vou, então, pausar aqui a gravação, para não o vídeo ficar muito longo. Holanda, muito obrigado. Interrompi a gravação.